Revisão da vida toda. Fim das férias do STF. Será que a revisão da vida toda será julgada agora, em agosto desse ano? Será que esse caos no INSS e esse pente fino tem alguma ligação com a revisão da vida toda? Essas e outras perguntas muito importantes e atualizadas nós vamos trazer nesse vídeo. Então, fica com a gente e vamos embora para o vídeo. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Bom, sabíamos que o STF se encontrava em férias, recesso de meio de ano, e agora eles voltam a trabalhar normalmente. E uma dúvida surge: e a revisão da vida toda? Será que vai ser julgada agora, em agosto? Quando eu falo revisão da vida toda, eu estou falando das ADIs também, que é esse o próximo julgamento que a gente está aguardando agora. Mas eu vou trazer as minhas considerações e o que eu acho no final desse vídeo, porque antes eu vou te dar um panorama geral e atualizado das ADIs, da situação do INSS no meio de um caos danado. Exatamente isso. O governo e o INSS estão enfrentando, passando um verdadeiro caos. E isso tem alguma ligação com a revisão da vida toda? Provavelmente sim. Então, fica com a gente nesse vídeo que você vai ter atualização sobre a revisão da vida toda, sobre a situação do INSS, quando vai ser julgado, se vai ser plenário físico ou plenário presencial, tudo o que você precisa saber para acalmar o teu coração, que busca por respostas, busca por soluções, que busca pelo teu direito e o teu dinheiro no bolso. Então já curte esse vídeo, já deixa o teu like, deixa o teu joinha aqui, que é muito importante, porque você apoia o meu trabalho, apoia o nosso canal aqui no escritório, você apoia a causa. É o que eu sempre falo, os segurados, os aposentados, os pensionistas e todo brasileiro precisa se informar, precisa buscar conhecimento e apoiar as pessoas que levam esse conhecimento até você. Então, o teu like, o teu compartilhamento do vídeo é muito importante. Já compartilhe com seus grupos de WhatsApp, com a galera toda, com amigos, familiares, conhecidos, status do WhatsApp, Facebook, tá? Então, vamos embora para o conteúdo. Eu separei aqui algumas informações importantíssimas, tá? Para você que estava achando que a gente parou de falar de revisão da vida toda. Não, gente, a gente só traz aqui temas que são importantes, que têm atualizações. Não que a revisão da vida toda não seja importante, mas é porque não tinha nenhuma novidade, nenhuma informação, nenhuma atualização que fosse importante nesse momento, porque o STF estava de férias. Então eu não ia aqui ficar de lenga-lenga para você ouvir coisa que você já está cansado de saber. Tá? Eu venho aqui, eu boto minha cara aqui, trago informação para vocês, informações importantes. Então, como o STF agora acabaram as férias deles e eles vão retornar ao trabalho, já tem pautas agendadas para o mês de agosto, pautas plenários presenciais, plenários físicos. Então, a gente tem que retomar o assunto da revisão da vida toda para pressionar nesse momento, até porque eles estavam de férias, ó. Então, não fazia muita diferença. Mas agora o nosso trabalho retoma, tanto com a questão da revisão da vida toda, quanto outras pautas aqui que são muito importantes. Então, é muito importante que você esteja inscrito no nosso canal. Aqui a gente não dorme no ponto, a gente não brinca com o que a gente está falando. São informações com base na verdade, sempre atualizadas e sem mimimi para você. Então, o fato é que acabou as férias do STF, tá? E agora existe a possibilidade das ADIs serem pautadas para o julgamento. Vou retomar um pouquinho para você que acabou se perdendo aí nessas férias. As ADIs, elas se encontram em conclusão ao relator, tá? Porque teve o embargo de declaração tanto pelo IEPREV quanto pela CNTM, tá? Que é um sindicato dos metalúrgicos, e esses embargos de declaração, eles precisam ser julgados, tá? Então, esse é um fato. Eles precisam ser julgados e nós precisamos que as ADIs sejam julgadas, esses embargos de declaração nas ADIs sejam julgados para que a gente tenha uma luz no fim do túnel para a revisão da vida toda. O processo em si da revisão da vida toda hoje se encontra em conclusão com o ministro relator, que no caso da revisão da vida toda é o Alexandre de Moraes, e ele está ali guardando a revisão da vida toda enquanto não se resolve a questão nas ADIs, isso é fato. Então agora os nossos olhos precisam se voltar para as ADIs, tá? Então o que a gente espera agora? A gente espera
que o ministro relator das ADIs, que é o Cássio Nunes Marques, se decida por qual plenário que ele vai colocar esse julgamento, que ele peça a pauta para o julgamento. Acredito que vai ser um plenário online, porque embargos de declaração tem por sua normalidade que o seu julgamento ocorra em plenário online, plenário virtual, tá? Mas a gente sabe que nós que defendemos a revisão da vida toda, é sempre melhor que o plenário seja físico. Por quê, Cláudia? Qual é a diferença? Porque o plenário físico, ele acontece lá em Brasília, os advogados, amigos da corte, podem participar, eles podem pedir a palavra, os debates são feitos ali, cara a cara, tete a tete, então é sempre melhor do que ser feito de forma virtual, onde não há o debate. Há apenas a publicação, a postagem do voto dentro do processo. Então, esse debate, quando a gente fala de revisão da vida toda, quando a gente fala de ADI 2110 e ADI 2111, é muito importante. Em defesa do aposentado, a gente precisa do debate, porque determinados pontos de vista ficam feios de serem falados, de serem debatidos presencialmente. Então, a gente torce por um plenário presencial. Mas a gente sabe que pode ocorrer a marcação e a preferência pelo plenário virtual. A gente vai depender aí do ministro Cássio Nunes Marques. A qualquer momento ele pode pedir pauta nesse sentido, no plenário presencial ou no plenário virtual. Além disso, caso ele opte pelo plenário virtual, ainda existe a possibilidade de pedir destaque. Qualquer dos ministros podem pedir destaque no julgamento do embargo de declaração em plenário virtual, e aí demora ainda mais, porque com o pedido de destaque zera tudo e vai para plenário presencial, como aconteceu na revisão da vida toda, e você se lembra disso, tá? Então é muito importante que a gente prefere que o ministro Cássio já coloque para plenário presencial. Vai ser muito melhor para o debate dos votos, vai ser muito melhor porque não corre o risco de perder ainda tempo de indo para o plenário virtual, algum ministro podendo pedir destaque, que provavelmente isso vai acontecer, até para ganhar tempo, a gente sabe disso. Então, minha preferência particular é que seja por plenário presencial. Coloca aqui a tua opinião nos comentários. Eu quero plenário presencial ou eu quero plenário virtual. Eu sei que o que a gente mais quer é a revisão da vida toda, né? Mas a gente sabe que esses caminhos, infelizmente, precisam ser percorridos. Então, a gente aqui fala a verdade para você. Essa é a próxima etapa que nós vamos enfrentar no processo, tá? Então, eu vou passar aqui agora, eu já falei da realidade, a realidade é, a gente não sabe se vai ser plenário presencial ou virtual. A gente fica aguardando, mas estamos um passo antes do agendamento do julgamento. A gente precisa do próximo despacho do ministro Cássio Nunes Marques. Essa é a verdade hoje. Nem adianta abrir o calendário ainda. Eu não vou abrir nem o calendário para vocês, porque a gente precisa que primeiro o ministro Cássio despache nas ADIs 2110 e 2111 nesse sentido, que ele peça a pauta. Então, hoje é isso que a gente está aguardando. Então, nem adianta abrir calendário do STF, tá? Porque eu sou muito sincera e muito franca aqui com vocês, tá, gente? Então, essa é a situação. Uma das grandes dúvidas de vocês era a possibilidade de pedir destaque. E sim, existe essa possibilidade, eu já trouxe isso aqui para vocês, qualquer dos ministros podem pedir destaque, tá? É importante a gente também colocar aqui, e eu falei no início do vídeo, eu vou falar o seguinte para vocês. É muito importante que vocês se situem da situação do INSS hoje, porque sim, isso são reflexos que a revisão da vida toda vem sofrendo ao longo de tantos anos de julgamento. A grande verdade é que hoje o INSS se encontra em um caos absoluto. A gente vem acompanhando e assistindo, infelizmente, diversos casos ao longo do ano que passam por descontos indevidos de associações nos benefícios dos beneficiários de modo geral, aposentados, pensionistas, segurados que recebem auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, sendo descontados indevidamente, uma farra geral, um absurdo, diversos vazamentos de dados, vazamento de dados grandes, e investigações imensas da Polícia Federal com relação a isso dentro do INSS. A greve do INSS, então se você ainda não acompanha o nosso canal, é muito importante que você já se inscreva agora,
porque a gente faz uma cobertura completa de tudo aqui no canal. E é importante que você fique por dentro dessas situações para você entender os reflexos. A revisão da vida toda, ela vem sendo prejudicada há muitos anos. E o caos que o INSS vem enfrentando agora só demonstra o descaso que o órgão tem com o aposentado, com o pensionista, com o segurado, com o trabalhador. Isso é muito claro. Hoje, com o INSS em uma greve que já tem mais de 10 dias, uma greve onde os servidores não são ouvidos pelo governo e eles não conseguem chegar a um consenso. E quem é prejudicado? O brasileiro. É você, eu, nós somos prejudicados. Porque as filas vão aumentar cada vez mais. Os seus pedidos de revisão, claro que a revisão da vida toda a gente fala do âmbito judicial, mas quando a gente fala de revisão de modo geral, tem muitas revisões que são assistidas pelo administrativo. E eu nem recomendo isso, eu recomendo que revisão seja direto na esfera judicial, porque existem outras revisões além da revisão da vida toda. Mas é o beneficiário que é prejudicado, sem conseguir agendar perícias médicas, sem falar agora no pente fino, um dos maiores pente fino da história do INSS, e isso demonstra o caos que o INSS vem enfrentando. Eles querem revisar mais de 800 mil benefícios até o final do ano. Eles têm essa capacidade? Eu acho que não. Quantos beneficiários, quantos aposentados mais terão que sangrar? Então, existe uma conexão muito grande do descaso que a revisão da vida toda, que o aposentado vem sofrendo com o caos que o INSS está passando, porque isso demonstra o descaso. O descaso com o órgão, o descaso com o servidor que trabalha lá, o descaso com o aposentado, o descaso com o doente, que precisa de um auxílio-doença. O caos é grande demais e a gente precisa se movimentar em favor do brasileiro, em favor da revisão da vida toda. Queremos a revisão da vida toda já, chega de descaso. Então é muito importante que você se mantenha atualizado, que você se mantenha informado, que você saiba o que a gente está aguardando do próximo andamento do processo. Isso é importante para você cobrar. Você saber, informação liberta, esse é um das minhas grandes defesas aqui no canal. Por isso que eu peço tanto para você compartilhar, porque informação liberta. Então é isso, a realidade hoje do INSS e a realidade que a revisão da vida toda enfrenta nos tribunais há anos, que o aposentado enfrenta há anos, é um reflexo tanto do descaso do governo com o INSS e com o aposentado, quanto do judiciário. Tá, gente? Então isso é muito importante. É muito importante que você se mantenha atualizado, porque eu falo e repito, a grande mídia não fala disso. A grande mídia não fala desse caos e do prejuízo que os segurados sofrem. A grande mídia falou pouquíssimo da revisão da vida toda. Falou pouquíssimo, só falou quando teve o julgamento fatídico em março desse ano, no julgamento da ADI, das ADIs 2110 e 2111, para comemorar a possível derrota do aposentado, que não teve derrota nenhuma, porque a revisão da vida toda ela está mais viva do que nunca. Tá, gente? Então é muito importante a gente se posicionar, é muito importante que você entenda a situação de modo geral, não só da revisão da vida toda, mas de tudo que está acontecendo, de um contexto completo do INSS e do descaso que o governo vem praticando com o aposentado, com o segurado, pessoa que está na fila esperando um auxílio-doença, que está tendo um benefício negado. Isso é muito grave, tá, gente? E aí eu tenho que falar também das manifestações, tá, gente? Eu vou aproveitar aqui esse gancho com vocês para falar das manifestações. São duas manifestações que vão ocorrer em São Paulo e no Rio de Janeiro, tá, gente? Então são duas manifestações muito importantes que vão acontecer. Em São Paulo vai acontecer no dia 17, na Avenida Paulista, dia 17 de agosto na Avenida Paulista. E no Rio de Janeiro, na Cinelândia, vai acontecer no dia 7 de agosto. É importante a gente deixar bem claro que serão manifestações pacíficas. Nós não apoiamos nenhum tipo de manifestação que não seja pacífica. É uma manifestação para mostrar a indignação do aposentado, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. São manifestações pacíficas para demonstrar a indignação e a força do aposentado. Tá, gente? Então é muito importante a gente relembrar dessas datas.
tá? Então, eu vou responder agora a grande pergunta. Se eu acho que as ADIs, com relação à revisão da vida toda, serão julgadas agora em agosto. Olha, se for em plenário e se for em plenário online, a depender do que o ministro Cássio Nunes Marques vai decidir nas ADIs 2110 e 2111, pode ser que seja na última semana de agosto, porque a gente já deu uma olhadinha no calendário e quando se trata de plenário virtual, a última semana de agosto ela está um pouco mais folgada. Então, caso se for acontecer, pode ser que seja na última semana de agosto, tá? Caso seja em plenário presencial, a gente só consegue vislumbrar alguma possibilidade por conta dos andamentos para setembro. Mas a gente não tem como garantir nenhuma data, porque ainda tem burocracias a serem cumpridas dentro do processo. O aguardo do despacho pedindo pauta do ministro Cássio Nunes Marques e a marcação da pauta, seja em plenário presencial, seja em plenário virtual, tá? Então, a grande verdade é que a gente não sabe se vai acontecer em agosto. Eu, particularmente, acredito que apenas se for em plenário virtual, que existe uma possibilidade, mas não é certeza, de que seja na última semana de agosto, tá? Plenário presencial provavelmente para setembro, tá? Mas nós estaremos acompanhando diariamente. Qualquer informação nós vamos trazer aqui para vocês. Isso aí você pode ficar tranquilo e calmo, mas é muito importante que você esteja inscrito aqui no nosso canal, com o sininho das notificações ativado, porque para você não perder nenhuma informação, não é mesmo? Bom, eu vou ficando por aqui. Você já curtiu esse vídeo? Se você não curtiu, já deixa o teu like, deixa o teu joinha, deixa o teu curtir. Se você não compartilhou, já compartilhe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, seja muito bem-vindo. É um prazer muito grande trazer informações de qualidade para você. Pode ter certeza que aqui no nosso canal você vai estar muito bem servido de informações de qualidade. Sem mimimi, sem lenga-lenga, direto ao ponto, com o que realmente importa. Tá bom, gente? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela tua participação aqui nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!